Senhoras e senhores, muito boa tarde. Evidentemente não é obra do acaso o convite feito ao ministro Carlos Mário da Silva Veloso, nem o tema que foi indicado para a reunião almoço de hoje. Não foi ao acaso não só porque precisamos, e de fato ouviremos, palavras serenas, sábias e necessárias na quadra que vivemos, mas porque é uma homenagem genuína a um grande ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Carlos Mário da Silva Veloso nasceu na cidade de Entre Rios, de Minas, e é de um berço da magistratura. Seu pai foi magistrado, o ministro foi sempre juiz federal, depois pertenceu ao Tribunal Federal de Recursos, ao Superior Tribunal de Justiça, e sucedendo exatamente ao ministro Francisco Rezec, que está conosco, foi ao Supremo Tribunal Federal. No Supremo foi o 37º presidente daquela corte e teve uma passagem absolutamente marcante. Nunca deixou de lado a academia, foi professor não só da PUC de Minas, da Federal, da UNB, e tem uma obra que é uma obra absolutamente obrigatória para todas as carreiras jurídicas, que são os temas de direito público. Exatamente uma das principais matérias que o ministro, claro, acabou se dedicando, julgando questões no Supremo Tribunal Federal. É membro honorário do Instituto dos Advogados de São Paulo e, nessa condição, nós tivemos, ministro, uma oportunidade muito especial no ano de 2016, quando o Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados, e aqui eu faço também uma homenagem ao Dr. Hélio Gomes Coelho Júnior, que é o presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, nós tivemos vários presidentes juntos na Câmara dos Deputados, num lançamento de um livro, que foi um livro num momento muito marcante, que foi exatamente na véspera do início do processo de impeachment, né? Esse livro que o Instituto, inclusive, distribui gratuitamente pela internet, Impeachment, Instrumento da Democracia. E naquela oportunidade, eu me lembro de ter convidado o ministro, né? Nós conversamos ao telefone, convidado o ministro para fazer parte da apresentação do trabalho e da conversa com os deputados. Tinha cerca de mais de uma centena de deputados numa das salas e que ouviram com muita atenção, porque lá eles tinham uma preocupação muito grande exatamente com a questão jurídica em relação ao impeachment. Claro que depois o processo teve os seus contornos políticos, e eu tive o privilégio de, no dia seguinte, acompanhar o professor Miguel Reale Júnior, que fez, então, a abertura do processo dentro da Câmara dos Deputados, fazendo a acusação formal, né? Passando, então, aquele final de semana por todos os debates e, então, aquela votação emblemática no domingo que abre o processo. Faço menção a isso porque, evidentemente, isso está ligado intimamente com a quadra que nós estamos vivendo. É um capítulo da história que se iniciou naquele momento e que não se encerrou. Nós estamos vivendo este capítulo da história, assistindo erros e acertos, mas mais do que tudo efetivamente buscando, colocar o Brasil nos trilhos. Não é? Senhoras e senhores, recebam com um grande aplauso esse homem que é um grande exemplo de homem público, de professor
de jurista, ministro Carlos Mário da Silva Veloso. Presidente José Horácio, senhores advogados, magistrados, professores, senhoras, amigos todos, eu quero começar as minhas palavras agradecendo ao José Horácio, ao Instituto dos Advogados de São Paulo, esta oportunidade que me é concedida de reencontrar amigos. Estou vendo aqui uma constelação de amigos, de homens que eu admiro, homens que falam para o Brasil, de modo que as minhas primeiras palavras de agradecimento por me proporcionar esta oportunidade que enche o meu coração de muita alegria, de muita satisfação. E voltar a São Paulo sempre é bom. Sempre é bom. Voltar a São Paulo significa tomar um banho de civilização. É verdade. E quem lhes fala isso é um mineiro. É um mineiro de 4 costados. Mas que não se esquece de que, né, Rezec, nós somos descendentes dos bandeirantes, dos homens que saíram daqui para a conquista de novas terras e conquistaram. E sorte que o mineiro se sente muito feliz quando retorna a São Paulo. Devo falar-lhes, imaginem, num momento tão delicado, devo falar-lhes sobre o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, guardião maior da Constituição. Guardião maior da Constituição e guardião maior da democracia. Sim, este é o Supremo Tribunal Federal que veio da Primeira República, enfrentando percalços, enfrentando dificuldades, mas sempre pacificando, às vezes até parecendo ser injusto, para realizar uma justiça maior. Este é o Supremo Tribunal Federal. Que cada um de nós seja alguém que lá esteve, que lá militou, sejam aqueles que são os guardiões do Supremo Tribunal Federal, que são os advogados. Este é o Supremo que precisamos reencontrar. Eu dizia para o José Horácio que hoje tem uma na Folha de São Paulo, a coluna do Hélio Schwartzman, é uma coluna que faz pensar, em que ele fala que a água que está sendo servida no Supremo Tribunal Federal é alucinógena. Mas vejam, esta é uma frase pintoresca, não é? Mas é uma frase que está muito bem adequada. Sabe por quê? Aliás, a conclusão é mesmo do Hélio Schwartzman, quando ele diz: olha,
é preferível, analisando essa última decisão, que a Veja me procurou, queria uma explicação, falei, não entendi. Só vou entender depois de ler o acórdão, sei lá se entenderei, ou se apenas quem redigiu e Deus é que pode entender, e talvez só Deus. Mas ele disse, é melhor pensar numa água alucinógena do que pensar que aquela decisão tão interessante reflete preferências pessoais ou partidárias, que aí sim seria muito pior. Mas o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, eu cheguei a minutar uma palestra, começando, por exemplo, lembrando o famoso debate de Kelsen Clausewitz a respeito de quem deveria ser o guardião da Constituição. Cheguei a conferir a conferência de Kelsen na Associação dos Constitucionalistas Alemães, em 1928, sobre a natureza e o desenvolvimento da justiça constitucional. Foi quando Kelsen sustentou a criação de tribunais constitucionais, tendo em vista que o ordenamento jurídico configura, as palavras de Kelsen, como uma pirâmide hierárquica de normas, garantindo-se a hierarquia normativa mediante o controle da conformidade de normas de grau inferior com as determinantes normativas de grau superior. E ele concluía, a guarda da Constituição há de ser deferida a um tribunal constitucional, que realizará a supremacia da Constituição. E isso nos anos 20 do século XX. E ele acrescentava que a Constituição constitui pressuposto de validade de toda a ordem normativa instituída pelo Estado. E acrescentava, uma Constituição na qual não exista garantia da anulabilidade dos atos inconstitucionais não é plenamente obrigatória em sentido técnico. E, de outro lado, se pôs Clausewitz, em trabalho de doutrina de 1929, ampliado em 1931. Clausewitz não admitia a ideia de uma jurisdição constitucional, porque a decisão que resolve a questão de inconstitucionalidade, acrescentava Clausewitz, teria natureza política. E não caberia ao tribunal fazer política na defesa da Constituição. E dizia mais, com isto a política nada tinha a ganhar e a justiça tinha tudo a perder. E a justiça realmente tem tudo a perder, e já se proclamou isto, já se disse isso como uma sentença passada em julgado, que quando a política invade a sala de um tribunal, a justiça sai espavorida pelas janelas. Clausewitz talvez pensasse, vivesse, Clausewitz, num momento ali em que a política falava mais alto, não é? Em que as ideias de Führer, de certa forma, deveriam prevalecer, e aquilo que se punha contrário seria uma antipolítica. E acrescentava que a guarda da Constituição deveria ser confiada ao órgão político, o parlamento, o presidente do Reich. Tréplica, Kelsen treplicou em 1931 e sustentou a concepção normativista da Constituição
contra aquela concepção decisionista, unitária da Constituição de Carl Schmitt. E, felizmente, para gáudio das gerações futuras, do debate saiu vitorioso Kelsen, que iniciou e pôs fim à polêmica. A Conferência de Kelsen de 1928 e a sua resposta ao trabalho de Schmitt representaram o alfa e o ômega da questão. E a partir daí tivemos o florescimento da justiça constitucional, o florescimento da jurisdição constitucional. E no Brasil, na Primeira República, nós já adotamos então aquele modelo preconizado por Kelsen, mas o modelo norte-americano do famoso caso relatado por Marshall Marbury versus Madison, de 1803, já na Primeira República. Controle concentrado veio depois. A Emenda Constitucional 16, de 1965, contém lá a criação, a representação constitucional. Dizem até muitos que esta é a forma mais importante, correta, porque ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, parte do pressuposto que se põe no banco dos réus a lei. E a lei não, jamais pode ser posta no banco dos réus. A lei constitui produto da vontade geral. Mas eu queria lhes, passando assim a voo de pássaro sobre essas notas que tomei, para lhes dizer da importância do Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional. Corte Constitucional do Brasil. Mas que, infelizmente, desgraçadamente, o Supremo Tribunal Federal vem se transformando numa corte penal. E numa corte penal de segunda classe. De segunda classe. Esta decisão que Hélio Schwartzman comenta hoje na sua coluna demonstra isso. O que tem feito muito mal ao Supremo Tribunal Federal é justamente esta competência criminal. Este famigerado, esta excrescência que se chama foro privilegiado. Vejam. Eu acho que cada um de nós, dando o seu testemunho nesse sentido, nós vamos restabelecer. Vamos restabelecer o Supremo que sempre foi, o Supremo que queremos, que desejamos. Mas é uma excrescência esse foro privilegiado. Eu dizia isso quando estava na ativa, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas o certo é que a justiça está passando a limpo. A Lava Jato está passando a limpo. O Brasil, a corrupção, esse mal que corrói por dentro as instituições republicanas. Roma, está ali o livro de Montesquieu, é um livro interessante, pouco lido, pouco conhecido.
Ascensão e decadência dos romanos de Roma. Roma foi dona da guerra, senhora do mundo. O que Roma fez na Europa, na Península Ibérica, na Inglaterra, as legiões de Júlio César, estão lá. Ruínas, mostrando a grandeza daquele povo, daquela gente, daquele império, principalmente daquela república, que decaiu a partir pela corrupção dos seus homens públicos, dos seus soldados. Muito bem. Então, está se passando a limpo o Brasil. Nós já tivemos nos juizados de primeiro grau, que são os juízes naturais da questão, dezenas, centenas de condenações, de dinheiro buscado. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal, porque não tem vocação para isso, porque não tem condições para fazer isso, a imprensa noticia com alarde que vai ser julgado agora o primeiro caso, posto em pauta pelo ministro Fachin, que, aliás, tem tido um comportamento muito interessante como juiz. Mas eu acho que esta situação delicada, esses artigos que temos lido, tudo isto tem sido ocasionado por este foro privilegiado. Eu penso que cada um de nós deve dar o seu testemunho a esse respeito. E eu penso que podemos restabelecer aquele Supremo Tribunal Federal, que sempre foi e que desejamos que seja para sempre. Bastonário, o grande presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Levi Carneiro, proclamava: a joia das instituições republicanas brasileiras é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos, portanto, um trabalho a fazer. Vejam, sob o ponto de vista, como Corte Constitucional, eu tenho algumas decisões, anotei algumas decisões, para mostrar que o Supremo Tribunal Federal decide bem quando decide as questões que a Constituição determina que o Supremo decida. Vejam, eu achei, e isso não começa nos anos 2000, não. Muito antes disso, não é, Rezec? Em 1993, o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, estabeleceu o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais. Pela primeira vez. Foi relator um ministro paulista, que está aí, para a alegria nossa, bem saúde, vivo, Sidney Sanches. Pela primeira vez, então, estabeleceu o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais na ADI 939 do DF. Ainda nos anos 90,
tendo em vista a Previdência Social, decidiu a respeito de benefícios pagos em nome da proteção da maternidade, na ADI 1946. Redução de número de vereadores, fixação desse número com observância da proporcionalidade em relação à população dos municípios, com efeitos prospectivos. Isso no RS 197/1971, em seguida, o Tribunal Superior Eleitoral adotou os termos daquela decisão e aplicou nas eleições seguintes. Uma decisão que parece que muitos concordam, outros discordam, mas mostra que é uma decisão do seu tempo e uma decisão, então, portanto, própria da Corte Constitucional, a constitucionalidade das cotas raciais. Eu acho que é da maior importância a constitucionalidade de pesquisas com células tronco embrionárias. Vejam que e foi uma decisão, de certa forma, polêmica, porque, de um lado, punha-se a doutrina da Igreja contrária. Mas a ciência é que domina o mundo, que faz o mundo rodar, faz o mundo caminhar. E o Supremo mostrou que é uma corte do seu tempo, dando pela constitucionalidade de pesquisas. A questão do mandado de junção, greve no serviço público, mandou adotar as regras da lei de greve dos empregados das empresas privadas, enquanto o Congresso não edita a lei própria dos servidores públicos. E se tomasse em linha de conta essa decisão, não teríamos essas greves selvagens que costumam ocorrer no serviço público. O Supremo, nessa decisão, conferiu as galas de garantia constitucional ao mandado de injunção, que lutavam no RSEC por isso. No Supremo Tribunal Federal, a interrupção terapêutica do feto anencéfalo. Quantos discordam? Quantos concordam? Eu próprio cheguei a votar na preliminar de não conhecimento, porque achava e continuo achando que esta é uma matéria própria do Congresso Nacional. O reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, interpretada a lei e a própria Constituição com base no princípio da dignidade humana. Meu Deus, que extensão tem isto. E vejam, é bom que se estabeleça o debate, que se discorde, mas é uma decisão do seu tempo. O direito das minorias CPI garantiu o Supremo às minorias parlamentares o direito de investigar a atuação do governo em CPIs, fidelidade partidária, julgou constitucional a resolução do TSE, que estabeleceu que perda do mandato do parlamentar que troca de partido sem justificativa razoável, perde o mandato. E interessante, a Constituição não diz isto expressamente, mas eu penso que está lá implícito, no espírito da lei maior. Prática do racismo, a rejeição estabeleceu que o racismo é um crime inafiançável, imprescritível, no HC, no habeas corpus 82.424 do Rio Grande do Sul, caso Werkland. Nepotismo, proibição nos 3 poderes do nepotismo. Aí, aplicando os princípios da moralidade, o princípio da
pessoalidade. E não existe lei. A população aplaudiu. Quem não aplaudiu? Mas mostra que são decisões do seu tempo. A lei de anistia, o Supremo julgou que a lei de anistia beneficiou agentes públicos que atuaram na repressão. A lei de anistia representou um acordo. Não valia a pena desencavar aquelas questões. Lei Maria da Penha, enfim, eu selecionei isto para dizer o quanto é importante para a nação, para todos, para cada um de nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, uma corte constitucional de respeito, uma corte constitucional do seu tempo. E eu penso que essas decisões todas foram tomadas quando não tinha essa avalanche de ações criminais e o Supremo fazendo o papel de juiz de primeiro grau. Eu fui juiz de primeiro grau, aliás, é o grande juiz, mas não é o papel do Supremo Tribunal Federal. Não quer dizer que é um papel que menos honroso, não, até mais honroso, eu penso, daquele que decide solitariamente. Mas não é o papel do Supremo Tribunal Federal. E outra coisa também que eu penso que cada um de nós deve pensar. Vale a pena manter, eu conversava antes de iniciar este almoço com o presidente José Horácio, seu pai, vale a pena manter a forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Quando eu deixei, ainda no Supremo, e quando deixei o Supremo Tribunal Federal, eu fiz uma proposta. Tem problemas. Conversava com o José Horácio a respeito, tem problemas. E eu achava que era a hora. Tem problemas, mas temos que superar os problemas, meu Deus do céu. Não, tem problemas, não vamos nos meter nisso. Não, vamos enfrentar o desafio. Eu penso que poderíamos democratizar essas indicações, mas como? Ordem dos advogados escolheria um candidato, um advogado que tivesse pelo menos 20 anos de prática. As universidades escolheriam também, as faculdades de direito. Os institutos dos advogados hoje têm um órgão representativo dos institutos, que é o Colégio dos Presidentes. O Ministério Público ofereceria também um nome que preenchesse aquelas condições todas. Os tribunais superiores, as associações dos magistrados, os nacionais, claro, que podem ajuizar a ação declaratória de constitucionalidade. Aqueles nomes todos eleitos, e com um prazo fixado para isso, seriam submetidos ao Supremo Tribunal Federal, que filtraria 6 nomes e os levaria ao Executivo. O Executivo escolheria um nome, um daqueles na lista sextupla, e submeteria ao Senado Federal. Democratiza-se assim a escolha. Tem problemas,
Pode haver uma politização maior, sem dúvida. Pode. Campanhas. Mas eu acho que é melhor do que, ultimamente, perdeu-se o pudor. Candidatos saem entregando currículo ao ministro da Justiça, e o ministro da Justiça costuma entrevistar o cidadão. A gente está procurando um emprego. Não é possível. Um cargo desse tamanho, não é possível. Então, temos problema, mas todas essas formas de nomeação têm problema. Eu chego até a pensar, quem sabe até a forma atual não é a melhor, mas é a possível. É questão da democracia, não é? Qual é a democracia possível no século XXI? É essa democracia representativa. Me perdão, deputado. Este Congresso ruim com ele, pior sem ele. Zé Horácio lembrou a frase do Churchill quando nós conversávamos. A democracia é o pior dos regimes políticos, com exceção de todos os outros que já foram praticados. E eu vou encerrar por aqui, pegando este gancho. Eu penso que cada um de nós, advogados que são os guardiões dos tribunais superiores, são os guardiões, os advogados, sempre disse isso, e é verdade. Cada um de nós há de dar um testemunho. Nós queremos realmente o Supremo que sempre foi. O Supremo estritamente corte constitucional. Porque da mesma forma que eu falei, ruim com o Congresso, pior sem ele, ruim com o Supremo, muito pior sem ele. E é assim que eu encerro, então essas minhas pobres, mal alinhavadas palavras, dizendo-lhes que vale a pena entoar um hino ao Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional do Brasil. Muito obrigado.